Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou resolver mais duas questões aqui do Provão Paulista. Então vamos lá. A questão 46 da prova do terceiro ano e depois eu acho que é a 44, depois a gente dá uma olhada lá. Bom, vamos lá. Na questão 46, a gente tem aqui, a gente tem o seguinte. Ele diz o seguinte: numa reação de hidrólise do ortobenzonato de metila da fórmula substância orgânica, foi estudada por meio de experimentos realizados em duas soluções com diferentes condições de acidez. Uma solução de benzoato de metila apresentou pH 4,97 e a outra 4,65. Nesse experimento, foram medidas constantes de rapidez da reação de hidrólise com essas soluções em diferentes temperaturas, conforme apresentado na curva abaixo. Então, se a gente olhar a curva abaixo, ele dá um gráfico. Eu tenho temperatura e tenho constante de acidez, de velocidade, constante de rapidez de reação, que é aqui tá misturando cinética com equilíbrio, né, com pH. Então, os dois assuntos que a gente trabalha aqui. A cinética, que estuda a rapidez das reações, né, a taxa de rapidez, e o pH, que é o veículo, aí no caso, no meio. As hidrólises elas acontecem normalmente em meio ácido ou em meio alcalino para acelerar o processo. Aqui o que a gente pode observar de informação no gráfico? Ele dá também que a curva vermelha é do pH 4,65 e que a curva azul é do pH 4,97, ou seja, eu tenho um pH 4,65 e tenho um pH 4,67. Tá? Vamos fazer uma retomada de conteúdo igual eu fiz nas outras questões. Deixa eu abrir uma lousa em branco para a gente aqui. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver. Tá aqui no 100%. Ó, pH. O que é pH? pH é menos log da concentração de H+. Então eu tenho mesmo menos log da concentração de H+. Isso é na base 10. Então, o que acontece aqui? À medida que eu aumento a concentração de H+, eu diminuo o pH. Então, se eu tenho um aumento da concentração de H+, eu vou ter uma redução de pH. Vamos imaginar o seguinte, ó, que eu tenho uma solução 0,0001 molar, tá? Concentração molar. Como que eu posso escrever isso aqui? Se eu pegar esse 0,1 e andar com ele, ele está na quarta casa depois da vírgula. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, essa é a minha concentração nessa solução aí, porque mol é mol por litro. Então, a concentração de H+ é essa daí, tá? Se eu tiver essa concentração. Qual que é o pH desta concentração? Se a gente vir aqui em log, menos log, e jogar aqui dentro a concentração, 1 vezes 10 a menos 4. O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter pH log menos log de 1 e menos, quando eu tenho produto, eu aplico o distributivo, log de 10 a menos 4. Então eu vou ter isso daqui. Log de 1 é 0, vai sumir. Tá? Então isso some.
Depois eu tenho, sumiu o log de 1, que é 0. Fiquei com menos log de 10. Quando eu tenho a base 10 no log, o log é base 10 já. Esse elevado, ele vai vir multiplicando. Então, quando eu tenho log de 10 elevado a x, isso daqui é igual a x vezes log de 10, tá? Então, isso é uma igualdade. Então, esse 4 vai descer multiplicando aqui. Então, como que vai ficar isso daqui? Isso daqui vai ficar menos 4 vezes log de 10. Log de 10 é igual a 1. Menos com menos vai dar mais. Então, o meu pH aqui é igual a 4. Então, é assim que eu acho o pH. Quando eu não tiver a concentração de H+, eu tiver a concentração de OH-, como que eu faço? Ele me dá uma base, quer saber o pH do meio, ao invés de ele me dar um ácido. Aí eu não tenho o H+, eu tenho o OH-. Como que eu faço para achar aí nessa condição? Nessa condição eu tenho que fazer o seguinte, ó, o pH ele é menos log de H+, como que a gente viu. O POH, porque o pH é do H+, o POH é menos log de OH-, tá? E aí eu tenho que o pH mais o POH é igual à escala de pH, que vai de 0 a 14. Então a soma dos dois vale 14. Isso no conceito de pH. Então, se eu tiver, ao invés de eu ter uma concentração de H+, eu tiver uma concentração de OH, 10 a menos 4, a mesma situação. Eu vou aplicar ali na fórmula de POH, eu vou ter menos log da concentração de 1 vezes 10 a menos 4. E aí eu tenho menos log de 1, que é 0, né? Então aqui vai dar menos log de 1. Log de 1 é 0. E menos log de 10 a menos 4. Então vai sobrar o log de 10 a menos 4. O de 10 a menos 4 a gente vai aplicar a potência, a potenciação aqui. O elevado desce, então vai ficar menos 4 vezes log de 10. Log é base 10, então isso daqui é igual a 1. Vai ficar mais 4 vezes 1, que vai dar mais 4. Então, o POH aqui vale mais 4. Se o POH vale mais 4, quanto que vale o pH dessa solução que ele não me deu H+? Aí eu venho com esse valor na fórmula. Então, eu venho aqui e vou aplicar a fórmula, tá? Eu venho aqui, ó, pH mais POH é igual a 14. Então, eu vou ter o quê? Que o pH, no lugar do POH eu tenho mais 4, é igual a 14. Agora, é só passar o 4 para o outro lado com o sinal trocado, eu tenho um pH de 14 menos 4, então essa solução vai ter um pH de 10. Ela é alcalina, tá correto. Por que que ela é alcalina? Porque eu tenho uma concentração maior de OH agora, eu não tenho uma concentração, sobrou OH menos e não H+. O produto de neutralização dos dois, OH+ com OH-, a gente viu na aula passada, né? Que é H2O. Dá uma olhada no exercício da aula passada que a gente falou um pouco sobre propriedades das funções inorgânicas ácidos e base, quando reagem, produzem água. Se eu tenho H+, uma solução ácida, misturo numa solução alcalina, se sobrar ácido, eu vou aplicar aqui o pH.
concentração de H+, né? Primeira fórmula aqui, põe aqui a concentração, aplico o log e acho o pH. Se eu for fazer o contrário, eu tenho, se sobrar base, eu vou usar o pOH e eu tenho que aplicar a fórmula que tem que subtrair o valor do pOH de 14 para eu chegar no valor do pH. Só isso. Ah, professor, mas o que isso tem a ver com a questão? A questão está falando disso, está falando de acidez, só que fala de hidrólise e ainda taxa de reação. Então, o que a gente tem que interpretar nessa questão? A gente vai ter que fazer a seguinte interpretação nessa questão. Vamos voltar para a questão lá. Tá aqui, ó. O que a gente tem que interpretar? Que no log, quanto maior a concentração de H+, então, quanto maior a concentração de H+, se isso aqui aumenta, o que acontece com o pH? O pH diminui. Então aqui, o que eu tenho que analisar aqui nessa questão que ele deu, esses dois pHs? Que aqui, no caso, a concentração de H+, é 467 e 497. Escrevi errado aqui, aqui é 9, tá? Vamos corrigir. Tá aqui. Aqui é 9, 7. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a concentração de H+ da solução vermelha aqui, de pH 465, que tem um pH menor, ela tem mais H+, né, que é o que determina o pH, do que a concentração de H+ da solução azul. Então, o que eu posso determinar aqui nas informações do gráfico? Que quando o pH é menor, quando a concentração de H+ é maior, né, se eu pegar as concentrações maiores aqui em qualquer temperatura, os valores, se eu comparar as duas em qualquer temperatura, os valores da constante de rapidez elas são maior. Em qualquer valor, ó, da reta vermelha, se eu comparar na mesma temperatura, eu vou rebater aqui no gráfico valores maiores, né, do que para azul, né, do que na questão da reta azul aqui, tá? Então, se a concentração é maior de H+, vai diminuir o pH e o pH menor está em cima, significa que eu tenho valores maiores de constante para pHs menores. Então, se a concentração de H+ aumenta, o pH diminui, tá? Então, aqui a resposta dessa questão tá lá, os dados desse experimento relatam que com o aumento da concentração de H+, né, com o aumento da concentração de H+, a constante da reação ela também aumenta, né? Com o aumento, porque aqui, ó, aqui tem o pH menor, tem constantes maiores. Então aqui eu tenho um aumento das duas. Com o aumento da concentração de H+, o valor da constante de reação aumenta também para a mesma temperatura. Então tem aumento das duas aí. Aí você pode dizer para mim, ah, professor, mas como que com o aumento aumenta? Vamos voltar lá de novo, em pH, para a gente finalizar essa questão. Ó, pH é menos log de H+, tá? Como a gente viu, menos log da concentração de H+. Eu dei o exemplo aqui da concentração de 10 a menos 4, que vai dar pH 4. 10 a menos 3 é maior que 10 a menos 4, então eu aumentei a concentração de H+. Tá? Vou chamar de pH1 aqui e aqui embaixo de pH2, tá? Para diferenciar os dois.
Então, aqui concentração de H+ também. Aqui o log, aqui o pH ele vai dar 3, tá? Se eu aplicar o log aqui, o 3 vai descer, o sinal fica positivo, e o log de 10 é 1, vai dar pH 3. Tá? Então, pH diminuiu com o aumento da concentração. Então, se eu tenho aqui ó, a concentração de H+1 aqui, tá? Vamos escrever embaixo aqui. Ó, a concentração da solução 1. H+1, ela é menor do que a concentração da solução 2, tá? Então tá aqui, ó. Aqui é 0,001, né, que é 10 a menos 4, e aqui é 0,001, que é 10 a menos 3. Então a concentração dessa é maior. O pH, por sua vez, o pH da solução 1, ele é maior do que o pH da solução 2. Então ele tem um valor mais alto. Como o exercício lá, como a questão ela traz aqui essa informação, ó, o pH menor, que é o de 465, que tem valor menor de pH, ele vai ter uma concentração maior de H+. Ele tem valores de constantes maiores, tá? E o pH maior, ele tem valores de constantes menores. Ele tem uma concentração de H+ menor. Então ele é um pH maior. Lá no gabarito, eu não sei porque tem vários gabaritos, eu não sei se eu peguei o gabarito correto, mas o gabarito ele está indicando a alternativa E. Mas aqui a gente vê que é o contrário, né? A gente vê que a concentração de H+, se ela aumenta, e ele está falando aqui na lacuna, ó, que com o aumento da concentração de H+, o valor da constante aumenta também, porque os valores do pH menor está para cima, ele não está para baixo. Então, se eu colocar pHs menores aqui, eu vou ter um aumento da constante, tá? Então, fica aí a resolução dessa questão para vocês. Mais uma resolvida aí.